Nós estamos ministrando no livro de Daniel. Antes de entrarmos na mensagem, nós lemos o capítulo 29, e eu vou ler alguns versículos do capítulo 24, e a gente vai fazer uma introdução da mensagem de hoje. O livro dos profetas são muito correlacionados a alguns profetas, né? Alguns profetas estão falando antes de acontecer. Jeremias está avisando antes de acontecer o cativeiro. Isaías está falando antes que aconteça. Ezequiel. Agora Daniel não. Daniel está dentro da Babilônia, né? O seu ministério vai ser desenvolvido ali dentro da Babilônia. Então, capítulo 24, a partir do versículo 3, Deus está mostrando para o profeta Jeremias um cesto, na verdade 2 cestos de figos, e um cesto, Deus está perguntando para ele: o que você está vendo aí, Jeremias? Versículo 3, e ele diz: Senhor, eu estou vendo figos, os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Versículo 8: e como os figos maus, que não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entreguei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e os restos de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra, como os que habitaram na terra do Egito. E no texto que nós lemos no capítulo 29, parece um pouco de repetição. Ele vai tratar também a questão do cativeiro, e vai trabalhar a questão dos figos maus, dizendo quem é os figos maus. Mas no versículo, no capítulo 29, eu quero apenas o versículo 7. Deixa eu ver aqui. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Este versículo, esta palavra, é para mim e para você. Quando nós oramos pelos nossos governantes, pelo nosso presidente, pelo nosso governador, quando nós oramos, é para que haja paz para mim e para você. Deus abençoa o ímpio muitas vezes, que estão no poder, porque toda a autoridade foi constituída por Deus. É Deus que levanta, é Deus que abate. Todos os presidentes, aqueles que têm autoridade, a Bíblia diz que é Deus que coloca, é Deus quem tira. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Bolsonaro vai resolver o problema do Brasil sozinho? E se nós orarmos? Deus pode agir? Deus pode abençoar o nosso país? O Ibanez vai resolver o problema de Brasília? Mas se eu e você intercedermos e orarmos para que haja paz, para que haja bênção, Deus pode abençoar, e nós seremos alcançados pela bênção do Senhor. Bom,
No capítulo 24, nós vimos ali a profecia falando dos 2 cestos. O cesto era bom, os figos bons, era muito bom, não era só bom, era muito bom. E o cesto mau, era só mau? Ele era muito mau, e era tão mau que não se podia comer, não servia para nada, para alimentação. Aqui está mostrando 2 grupos de pessoas no povo de Deus. A uns Deus chama de figo bons, muito bons. Aos que são bons, muito bons, eu vou levá-los para o cativeiro. Pastor, como é que é isso? Os que são bons, muito bons, vou levar para o cativeiro para o seu bem. É o que está escrito no texto. Pastor, mas por que para o seu bem? Porque todos aqueles que não quiseram se render são os frutos maus, muito maus, não serve para nada. O que Deus vai fazer? Destruir, matar. O texto fala que eles serão maldição, por onde eles andarem, tanto no capítulo 29 como no capítulo 24, por onde eles andarem, no meio das terras, aqueles que fugirem para o Egito, aqueles que ficarem em Jerusalém, serão um assombro, serão uma maldição. Nós vivemos numa época da igreja de Laodiceia. Sabe a igreja de Laodiceia? Aquela igreja morna? Hoje, a igreja que mais parece com a igreja dos dias de hoje é a igreja de Laodiceia. É uma igreja rica. Volta alguns anos atrás, as igrejinhas tudo pagando aluguel, tudo em barraco. Hoje a gente às vezes está em palácios, igrejas ricas, que às vezes não tem falta de nada, não tem necessidade de nada, acha que é rica, e o Senhor diz: você é pobre, miserável, cega e nu. Aconselho que compre de mim linho, colírio. Para que a gente não fique igual a igreja de Laodiceia, a gente precisa estar sempre renovando a nossa vida, pedindo graça a Deus, renovando a nossa vida espiritual, não se conformar com a maneira que você está. Já tem 10 anos, pastor, que está assim, para bênção. Não, a gente tem que sempre buscar graça de Deus, porque chega um momento em que é definido quem é bom e quem é mau. Chega um momento em que Deus vai trazer o castigo, e se Deus tem que trazer o castigo sobre todos nós, ainda assim Ele faz diferença entre aqueles que são bons e aqueles que são maus. A Bíblia fala que Deus faz diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Mas agora eu estou falando do grupo que estão juntos, o trigo e o joio. Aquele crente que às vezes eu tento ser educado e não falar algumas palavras, mas aqueles crentes que são inconstantes, que são ímpios, aqueles crentes que não têm temor, aqueles crentes que não se preocupam com a verdadeira adoração, esses crentes, eles vão fazendo só coisa pior a cada dia. Apocalipse fala disso. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Então, às vezes precisa de alguma coisa para Deus continuar nos santificando. Mas aqueles que são sujos, eles vão continuar no pecado. A gente não pode desistir, que a gente não sabe qual é esse, né? A gente continua insistindo, pregando, ajudando, estendendo a mão, porque eu não sei distinguir quem é joio e quem é trigo. A Bíblia fala para fazer o que com eles? Deixar crescer. Vai chegar a hora da colheita, e na hora da colheita Deus vai fazer separação. Não é o pastor que separa crente bom do crente mau.
Não são os obreiros que separam crente bom do crente mau. A Bíblia diz que são os anjos do Senhor que faz separação. Aqueles que são bons são colocados no celeiro, é os que entrarão para o céu, e os que são maus serão jogados no fogo, é aqueles que estarão em condenação eterna. Então, para estudar o livro de Daniel, a gente tem que ter noção dessas coisas. O que está acontecendo? Por que estão indo para a Babilônia? O que Babilônia representa? Babilônia representa o momento de Deus tratar com a sua igreja. Porque aqueles que ficaram fora de Jerusalém, aqueles vão ser destruídos. Deus vai passar com o trator por cima. Deus já separou. Esses aqui, basta um tempo no sol, basta um tempo no cativeiro, mas os meus olhos estarão sobre eles. Eles vão me clamar e eu vou ouvir a sua voz, porque eles vão se converter verdadeiramente. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que têm esperança, Deus trata, Deus trabalha, Deus corrige aqueles que Ele ama e chama de filhos. Se há ou acontece com você um aperto, um momento que você fala, mas Senhor, a coisa está difícil. Quem sabe o Senhor está dizendo que Ele te ama. Quem sabe o Senhor está dizendo, eu me importo com você. Nós vivemos numa época do evangelho falso, do evangelho falsificado, onde as pessoas não podem passar por dificuldade, onde crente não pode ficar desempregado, onde crente não pode ficar doente, porque se o crente está doente, se o crente passa por dificuldade no seu emprego, se ele fale, se acontece algum problema, está em pecado, está em pecado, está em pecado. A igreja, nós muitas vezes apontamos o dedo. Ei, quem é você para fazer diferença entre joio e trigo? Quem é você? Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ajudar a dividir as cargas uns dos outros. Nós estamos aqui como igreja para orarmos uns pelos outros, para ajudarmos uns aos outros. Vai chegar a hora que Ele faz a diferença, que Ele sacode a árvore, que Ele sacode e os frutos podres vão cair. Mas não sou eu que vou fazer isso, não é você que vai fazer, mas o Senhor faz. Ele zela pela sua obra, Ele zela pela sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu mandei no WhatsApp hoje um pensamento. Às vezes eu fico remoendo a palavra, querendo condensar a palavra numa frase, e me veio essa frase, eu coloquei no livro de Daniel. Ao mesmo tempo que Deus julga o povo rebelde, os bons e os maus, a maioria se rebelaram contra Deus. A maioria estava idólatra, mas no meio daquele povo tinha um remanescente, e o Senhor levou esse povo para o cativeiro, porque para a desobediência tinha a receita, o que ia acontecer com os desobedientes. Se vocês me desobedecerem, eu vou arrancar vocês dessa terra, mas se vocês me obedecerem, eu vou plantar vocês nessa terra. Vocês vão pegar uvas que vocês não plantaram, vocês vão tomar vinho que vocês não selecionaram, vocês vão colher óleo, azeite, vocês vão estar numa terra que manda leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor. Para aqueles que obedecem, a bênção. Para aqueles que não obedecem, há também a recompensa para o mal. No livro de Daniel, ao mesmo tempo que Deus julga o povo rebelde, Deus revela a misericórdia e a glória do seu reino aos fiéis. E para o cativeiro foi a misericórdia de Deus. Eu falei na doutrina anterior, o que serviu o cativeiro, irmãos? Quem lembra?
Algo terrível que o povo estava fazendo, praticando, e nunca mais fizeram depois do cativeiro. O que foi que eu falei? A idolatria. Nunca mais, depois do cativeiro, o povo foi idólatra. Mas passaram a vida toda fazendo idolatria. Todos os períodos da lei, né, em que Moisés estava, o povo foi idólatra. Em que Josué estava, o povo foi idólatra. Em que os juízes estavam, o povo foi idólatra. Todo o tempo em que os reis estiveram lá no deserto, o povo foi idólatra. Na terra prometida, o povo foi idólatra. Mas depois do cativeiro, depois que Deus destruiu os maus, e restaram aqueles que foram alcançados pela misericórdia, Deus restaurou a sua igreja, Deus restaurou o seu povo, e nunca mais eles se tornaram idólatras. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem coragem de dizer para Deus assim? Senhor, faça o que tiver que fazer comigo, para que eu seja santificado, para que eu seja aperfeiçoado, para que eu seja melhorado, para que eu venha entrar no reino dos céus. Não importa, Senhor, como é que o Senhor vai tratar comigo. Senhor, eu quero ser tratado por Ti. Eu quero ser trabalhado pela Tua mão, amassado novamente pela Tua mão. Eu sei que o Senhor pode me fazer um vaso novo. Ou você prefere fazer de conta que não está acontecendo nada e levando a vida de qualquer maneira, como a Laodiceia, uma igreja morna, que vai chegar a hora que Deus vai vomitar aqueles que são mornos, antes que fosse logo frio ou quente, porque morno eu vou vomitá-los. Quantos querem a misericórdia do Senhor? Misericórdia não significa que não vai haver luta. Misericórdia não significa que não vai haver nada, que a sua vida vai ser bonança, que vai ser prosperidade. Esse é o evangelho falso, que está dizendo que todo mundo, todo crente tem que andar bem, que não pode acontecer nada de errado, a doença não pode chegar. Tudo que acontecer é porque você está em pecado. Não, meu irmão. Muitas vezes Deus quer te tratar. Muitas vezes o Senhor está acertando as coisas, mas as portas do céu estão abertas e você vai conseguir entrar. Não reclama da luta, não reclama da situação que você está passando. Agradeça a Deus. Como, pastor? Eu vou agradecer a Deus por algo que eu perdi, por algo que aconteceu. A Bíblia diz: em tudo dai graças ao Senhor. Em tudo dai graças. Jó falou: louvei ao Senhor quando eu estava tudo bem, estava tudo certo, e agora que estou perdendo tudo, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive, e uma hora Ele vai fazer alguma coisa, Ele vai se levantar no fim de tudo. Eu sei que não vou continuar desta maneira. O que daria ao homem pela sua alma? O que você pode dar pela sua alma? O Senhor quer resgatar a sua alma. O Senhor quer salvar você. O Senhor quer restaurar, quer levá-lo para os céus, para estar na presença dEle para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Retornando ao capítulo 1 de Daniel, versículo 8 foi o versículo que nós encerramos. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por que
que ele não queria se contaminar? Trabalha comigo, conversa comigo, prega comigo. Por que ele não queria comer a comida do rei? Ele não queria se contaminar. A comida do rei estava estragada? Hã? O rei come comida estragada? Não? Por que ele não queria se contaminar com a comida, então? Oferecida aos deuses, aos ídolos. Há várias vertentes. Uma é essa que os irmãos falaram. Está certo, os comentaristas, os doutrinadores vão trabalhar nessa área, os teólogos. Mas tem outras vertentes também. Primeiro, é as leis cerimoniais. O judeu tinha uma maneira própria de preparar o alimento. O judeu tinha a maneira própria de fazer algumas coisas, de cozinhar a comida. Quer exemplo? Eu vou cozinhar uma carne no leite. Alguém já cozinhou carne no leite? Não? Ninguém nunca? Mas na Bíblia está escrito, tá? Estou usando o texto bíblico. Lá na Bíblia, não podia cozinhar a carne do bezerro no leite da mãe. O filhote não podia tirar o leite da própria mãe e botar no fogo para botar o filho dentro, o filhote dentro. Deus tem suas maneiras. Deus disse que não era para fazer isso. Se Daniel fosse comer uma carne ao leite, que eu não sei que gosto que tem, como é que é, mas eu já ouvi dizer que botar leite na carne às vezes faz ela ficar mais mole que o churrasco, né? Eu já ouvi falar isso. Mas assim, eu não sei o porquê, mas está lá na Bíblia esse texto. Então, Deus disse para não fazer. Como é que Daniel, quando fosse comer uma carne ao leite, ele ia saber que os babilônicos respeitaram a ordem de Deus? Se o próprio povo dele não respeitava mais a lei. Então, tem a questão cerimonial. Quer outra coisa? Por exemplo, frango ao molho pardo. Tem irmão que gosta, né? Mas a Bíblia fala que não é certo. Ela era proibida nas leis cerimoniais. Havia proibição nessa questão de comer a carne no sangue, né? Com sangue. A minha avó, eu fui uma vez visitar minha avó lá no Goiás. Minha avó já é falecida há muitos anos. Foi a primeira das minhas avós a falecer. Eu tinha 8 anos de idade quando eu fui na fazenda dos meus avós, lá no norte de Goiás. Estou lá no norte de Goiás e minha avó foi matar a galinha. Minha avó era descendente de índio. Eu não sei se ela era neta ou filha de índio, uma das duas coisas. Alguém pegou ela no laço. Não sei se foi meu bisavô, minha bisavó, ou meu bisavô, ou tataravô. Alguém da minha família disse que pegou, passou uma índia perto da casa dela, está fazendo, e jogou lá, marrou, catou, falou assim: minha esposa agora. E casou com a índia, né? Então eu tenho um pouquinho de sangue indígena dentro aqui, graças a Deus, né? Quem é que não tem, né? De índio, de negro, quem é que pode dizer que é raça pura? Nós somos todos misturados, esse Brasil nosso, né? Todo misturado. E minha avó pegou a galinha, ficou isso marcado na minha cabeça, porque minha mãe matava a galinha de um jeito. Mas lá, a minha avó pegou a galinha, segurou pelos pés, botou a cabeça dela no tronco de um pedaço de pau lá, pegou um porrete, desceu o porrete na cabeça da galinha. Crente pode comer carne sufocada? Como é que Daniel ia poder comer a comida sem saber? Como é que foi feito? Depois que matou, cortou, botou na panela, quem que vai saber como é que é aquilo? Então havia coisas que eram proibidas, de cerimônia, além de carnes proibidas, carne de porco, peixe de couro, várias coisas que Deus havia proibido na lei. Então não teria como. Ele estava sentado na mesa, junto com todas aquelas pessoas, ele teria que comer a comida que viesse.
Ele não podia fazer igual o self-service, não, que você fica escolhendo o que quer comer, não. Tem que comer de tudo, beber de tudo. Então ele propôs no coração não se contaminar. Primeiro, muito provável, questão cerimonial, as leis cerimoniais, né? Outra coisa, é o que os irmãos acabaram de dizer, a questão da idolatria, da coisa oferecida aos ídolos. Vamos lá, o que a gente tem oferecido a ídolos no Brasil? Me ajuda. Comidas que acontecem todo ano, que geralmente são oferecidas aos demônios, aos santos. Me ajuda? Cosme e Damião. O que mais? Acarajé. Irmãos, calma. Acarajé está na lista. O que mais? Festa junina. E você acredita que os crentes agora, alguns crentes, né? Tem um cesto bom, tem um cesto mau aí, né? Não sei que tipo de crente que é, porque eu não posso fazer separação. Mas tem algumas igrejas fazendo arraiá. Se veste igual lá no mundo, na quadrilha, e vai o crente e puxa a saia para um lado, puxa a saia para o outro, e vai para um lado, vai para o outro, olha a chuva, olha a cobra, olha não sei o que, e roda, e vai, e vem. Os meus filhos, graças a Deus, eu e minha esposa conseguimos criá-los sem eles frequentar esse tipo de coisa. Quando tinha, estava sabendo, mandava um ingresso, né, aquele aviso, vai ter quadrilha, vai ter não sei o que, o seu filho é tão bonito, o seu filho não sei o que, deixa ele dançar, e os meninos tudo às vezes querendo, né, alguma coisa nesse sentido aí, mas a gente não, a gente é evangélico, ele não vai participar, ou simplesmente ele não ia para a aula naquele dia, acabou, simplesmente isso. Nós temos que ensinar os nossos filhos, criar os nossos filhos, ensinando a eles não se contaminarem. O irmão ali falou sobre o acarajé feito por crente. É isso, irmão? Nem todo acarajé é ruim, né? É oferecido. Isso. E ainda, Paulo ainda vai falar, né? O que é o ídolo? O que é o ídolo? Que poder tem o ídolo para quem é crente, lavado, remido no sangue de Jesus? Quem é que nunca esteve no serviço, na escola, e alguém chegar com uma sacolinha de doce? Aí, eu tenho um probleminha com doce, né? Então, é só bater o olho e querer pegar o doce. Aí a pessoa chega com um pacote de doce, paçoca, de não sei o que, de chocolate, abre assim e vai, quem quer? Um eu vou pegar, se tiver perto de mim, um eu vou pegar. Aí você abre e come, aí depois que você está comendo, a pessoa fala assim, ontem eu estava no Cosme e Damião. E agora, pastor? E agora, pastor? Vai, compra no açougue, faz as coisas, vai visitar o parente, não pergunta nada não, faz sua oração, come, porque nada é o ídolo. Agora eu sei, aí agora eu não devo comer, amém? Então não pergunta não, pega, come, depois se falarem, aí você pode terminar de comer o que está comendo, seja educado, né? Mas não vai precisar continuar comendo, pegar mais. Não pega mais, não, muito obrigado. Estou satisfeito. Né? Então, Daniel, ele propôs firmemente no seu coração. Firmemente, apesar de ter gente olhando ou não ter gente olhando. Apesar dos pais estarem com ele ou não estarem com ele. Ele propôs no coração firmemente não se contaminar com este mundo.
O acarajé, feito por um crente. Irmãos, eu experimentei acarajé uma vez lá no Conjunto Nacional. Eu cheguei lá, tinha aquela mulher vestida de baiana. E eu fui chegando e ela falou assim, ela fritando ali na hora. Quer quente ou frio? Quente? Lógico. Quem é bobo de pegar um acarajé frio? Tá fritando aqui na hora. Você quer quente ou frio? Quem quer frio, levanta a mão aí. Só quem sabe, né? Só quem sabe o que é frio. Então quente é cheio de pimenta. E eu vou te falar, foi difícil conseguir comer um pouco daquele trem lotado de pimenta, né? Mas eu comi no meio do Conjunto Nacional lá, a baiana estava fazendo e fez. Eu ainda não tinha tanto conhecimento, né? Mas à medida que a gente tem conhecimento, a Bíblia diz assim: aquele que tem mais conhecimento, muito é cobrado. É mais cobrado quem tem conhecimento. E hoje, nesse dia, nós estamos passando conhecimento. Tem gente aqui que talvez diga assim: tem nada não, pastor, eu sei que é de causa da minha e como. Opa, calma aí. Eu não sei, comi, falaram o que é, pouco importa, tem mal nenhum. Já dei graças a Deus, já comi, né? Por exemplo, você vai comer na casa de um espírita, ou você só descobre que seu amigo é espírita depois. Tem umas coisas que eles fazem na comida lá, mas aí você vai fazer o quê? Você ora, agradece a Deus, pergunta nada, né, irmão? Pergunta nada, come e vamos embora para casa. Amém? Está resolvida essa questão, irmãos? Crente pode arrastar o pé lá nas quadrilhas, nos negócios? Tem crente aí eles vão mudando o nome, né? O quentão ele chama de crentão. O arrasta-pé ele chama de arrasta-fé. Essa festa de São João, a festa de comida de São João, os crentes já participam, mas só que São João, a festa de São João, é exatamente pela morte do Batista. Depois você vai estudar e pesquisar, vê que eles estão festejando a morte do Batista. O crente que se bebe vai. Misericórdia, já estava ruim só de ser um santo, né, da igreja. Irmão, o que é um santo? Da igreja católica, por exemplo, o que é um santo? Por que Deus não gosta que a gente adora ídolo? Tem ídolos que são ídolos chamados de deuses, certo? Mas a igreja católica, ela pegou os deuses da igreja de Roma. Os romanos já são romanos de Roma, né? Eles pegaram os deuses lá da Grécia, porque eles substituíram o reinado de Alexandre, né? Foi dividido entre seus generais, depois Roma conquista tudo. Aí eles foram se render à sabedoria dos gregos. Eles pegam esses deuses e transformam junto com os deuses deles. Eles dão outros nomes, mas é a mesma coisa. Só que eles acrescentam mais coisas. Eles acrescentam pessoas que morreram, agora é um santo. Então por que é errado os ídolos? Primeiro, adoração a deuses que não são deuses. Segundo, invocação dos mortos. Eu posso adorar um morto? A Bíblia é contra. Consulta aos mortos, oração aos mortos. Eu tenho que orar pelos vivos. Morreu, acabou. Segue-se o juízo. Então, aqui Daniel está com seu coração propondo não se contaminar, nem com a comida, nem com a bebida. Os vinhos, geralmente, a bebida era oferecido como libação aos deuses, né? Havia momentos que eles derramavam lá o vinho como libação aos deuses aí da Babilônia, em vários lugares, ok? Vamos agora para o versículo 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. O capítulo é tenso, o capítulo é complicado, está havendo destruição, está havendo perda,
exército morrendo. O rei Zedequias, que era o rei desse dia aqui, da invasão, ele tentou fugir, ficou Jerusalém cercada por muitos tempos, muitos meses. Aí eles tentaram fugir ali perto do jardim. Vocês sabem onde fica ali? Em Jerusalém tem um jardim. A Bíblia fala lá que eles tentaram fugir pela saída do jardim, E aí fugiu o exército e o rei Zedequias. O que aconteceu? Prenderam, mataram o exército babilônico que foi atrás, mataram os filhos do rei Zedequias na presença dele, na vista dele assim, matando um por um, na vista de Zedequias. Pegaram os olhos de Zedequias e furaram os olhos dele, e levaram ele com correntes lá para a Babilônia. O profeta falou para ele: se entrega, se rende. Se você for para a Babilônia, é a misericórdia de Deus, não vai te fazer mal, você não vai ter problema, vai ter dificuldades, mas vai ter salvação. Agora aqui, Deus deu a Daniel graça e misericórdia. Nós temos essa expressão pelo menos 3 vezes da mesma maneira que está aqui, e temos também a palavra no versículo 2: e o Senhor entregou. Entregou é dar? Quem entrega dá? Sim ou não? Eu vou entregar. Aqui o Senhor está entregando na mão, o rei está entregando os utensílios na mão do rei da Babilônia, certo? Aí no versículo 9 tem a palavra deu de novo. No versículo 17 também tem: ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência. Mas no final ele fala: a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Essa palavra deu, no meio de tanta coisa difícil, é Deus mostrando: eu estou levando vocês para o cativeiro, não para mal, mas para bem. Eu estou com vocês, os meus olhos estão com vocês. Todos aqueles que me buscarem vão me encontrar. Só está falando de um momento de dificuldade, de 70 anos de castigo ali na Babilônia, mas o Senhor está falando: eu vou estar no meio de vocês. Casem, plantem vinha, plantem as lavouras, vocês vão casar, dão suas filhas para casar, vocês vão crescer, vão multiplicar, vão passar lá 70 anos. Não é para diminuir, é para vocês crescerem. Vocês acreditam que tem gente hoje com o pensamento de não ter filho? Já casa dizendo: eu não quero filho. Ei, você está indo contra a Bíblia. Eu conheci agora, parece que duas mulheres que são da Universal, que casaram com pastores de lá, e o pai é muito revoltado com a igreja, porque ele não pode ter neto. Só tem neto, graças a Deus tem um outro filho, homem, que não é pastor, e esse tem filho, mas ele queria neto das filhas também, e eles são proibidos de ter filho. Misericórdia. A Bíblia fala isso, irmãos: crescei e multiplicai-vos. É uma ordenança. Deus está determinando, mandando. Por exemplo, eu era só um, casei e continuei um, ou não? A Bíblia diz que os 2 serão um. Tá bom, 2, né? Aí eu tenho 2 filhos. Multipliquei ou não? Ou eu tenho que multiplicar por quanto? Infinito? Por quanto que tem que multiplicar? Meus pais tiveram mais coragem do que eu. Multiplicou, saiu 5. A minha esposa também multiplicou, saiu 5. Meus filhos vão ter mais coragem do que eu, vão me dar cada um 5 netos. Isso é benção pura. Eu não tive tanta coragem não, tive só 2. Mas eu multipliquei, sim ou não?
Multipliquei. Não vou colocar filho. Eu já ouvi isso de boca de jovens. Viu, jovens? Querem casar? Deus tem bênção para vocês. Mas multiplicar, ter filhos, é bênção do Senhor. E a Bíblia diz que o valente enche a sua aljava. Eu botei 2 flechas. Para mim encheu. Mas cada um. Então Daniel está nesse contexto aqui. Deus deu graça. Significa que Deus está intervindo na situação. Mesmo no cativeiro, Deus não abandonou o seu povo. Deus não abandonou a criação. Deus não fez o mundo e largou nas leis da natureza. Deus intervém. Deus age na história. Deus levanta reinos, abate reinos. Deus está no controle deste mundo. Parece que não. Tem hora que parece que Deus não está no controle. Acredite, Deus está no controle. Quando Ele quiser, Ele vai levantar, Ele vai abaixar. Ele exalta aqueles que se humilham, mas Ele abate aqueles que se humilham, que são orgulhosos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não livrou Daniel de tudo aquilo que nós estudamos na doutrina anterior, de ser castrado, de se tornar escravo. Deus não poupou da morte dos familiares, dos parentes, dos amigos. Deus não poupou, mas o Senhor livrou Daniel lá dentro da Babilônia. Livrou os 4 jovens no meio da fornalha de fogo. Livrou Daniel lá na cova dos leões. O Senhor é poderoso, Ele está conosco, Ele nos guarda, Ele é socorro presente na hora da angústia, Ele está conosco no meio do vale, no meio dos problemas, das dificuldades. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Daniel, ele não fica falando, eu estou no meio de um monte de gente que não é crente, de um monte de gente que é ímpia. Ele não fica preocupado com isso. Ele fala, eu não vou me contaminar, eu sou crente. Qual é a profissão que você quer? Você pode chegar lá e continuar sendo crente ou não? Pode? Proponha no seu coração firmemente ser um crente, ser uma pessoa que não se contamina com este mundo. Não se conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo renova a nossa mente. Cristo renova a nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. Tem crente que tem um negócio, tudo é do diabo. O carro dá problema, é o diabo. Não quer que eu chegue na igreja na hora. Às vezes é Deus te dando livramento. Você atrasou um pouco, sujou um pouco. Aí Deus testando sua paciência. Você se suja. Eu já fui pregar, meu irmão, e fui assaltado na pregação, antes da pregação. Fui lá em Samambaia, na 617, eu sei que era 600 e tarará, lá embaixo. Fui pedir informação, coitado, né? Inocente, policial, mas tem hora que a gente dá umas bobeiras, né? Aí eu fui perguntar, abri o vidro, os 2 vidros lá dos 2 lados. Aí eu sei que a pessoa ficou, um ficou bem na janela, assim, na coluna, conversando comigo, e o outro ficou com a janela todinha aberta, e eu olhando para o que está aqui na coluna, né? Aí ele ficou olhando, procurou alguma coisa de valor ali e tal. Tinha uma bolsinha minha que tinha carteira, celular. Ele pegou, eu não uso mais bolsinha não, vai no meu bolso. Não tem problema dos outros levar logo tudo de uma vez, né? E aí levou a bolsa e eu falei, meu Jesus da glória, agora eu vou fazer igual o Davi, vou atrás. Corri atrás, peguei. Uma pessoa falou, está aqui em cima. Eu peguei uma tranca desse tamanho. Misericórdia. Depois fui pregar. Levei de volta meu celular, levei tudo. Cheguei na igreja um pouco assim, né? Cansado, ofegante, de correr para um lado e correr para o outro. Falei, irmãos, hoje o diabo não queria que eu pregasse, não. Misericórdia, né, irmãos? Falei isso não. Mas às vezes acontece coisa para a gente não pregar a palavra.
E Deus me usou naquele dia de maneira grandiosa. Eu sei que o Senhor me usou. Amém? Pastor, não anda se meter em confusão não, tá, irmãos? Essa foi a única vez na minha vida que eu saí atrás para recuperar. Hoje eu tenho sabedoria mais ainda. Hoje eu não corro mais atrás, eu tenho prejuízo hoje. Não adianta você querer defender um celular, não querer entregar o celular e morrer por causa do celular. Hoje o mundo está tão mal, que hoje é melhor você entregar o que está pedindo, entregar até o que está no bolso de trás, para poder ir embora vivo. Não é verdade? Mas eu estou falando para os irmãos algo que aconteceu comigo. Então tem gente que tudo é o diabo. Tudo é o diabo. Está passando dificuldade, perdeu o emprego, foi o diabo. Às vezes você não é um profissional tão bom assim, né? E às vezes aconteceu, na dúvida de 10 funcionários, tem uns 5 bons, 5 mais ou menos. O patrão tem que mandar 5 embora. Quem vai embora, o bom ou o mais ou menos? Não precisa nem ser ruim, basta ser mais ou menos, porque medíocre é aquele que faz as coisas no meio, né? Tem gente que ele não faz conforme a Bíblia. A Bíblia manda fazer como? Como que a Bíblia manda o funcionário fazer? Além do que manda. Servo mau é o que faz o que manda. Servo bom é aquele que faz além do que manda. O Daniel, ele se prontificou. Quer dizer, não tinha muita opção, né? Mas ele se prontificou a não se contaminar com o mundo. Mas ele entrou na vida pública, foi governador, trabalhou lá na casa do rei, no palácio do rei, continuou sendo bênção. Por onde Daniel andava, ele era bênção. Ele foi bênção para o rei Nabucodonosor, foi bênção para o rei Sírio, para o rei Dário. Todos os reis que passaram, Daniel foi bênção na vida daquelas pessoas. Até aqueles que não quiseram ouvir ele, que foi o Belsazar. Mas depois o Senhor usou Daniel para interpretar lá o problema, o enigma que aconteceu. Então Daniel foi bênção, mesmo no lugar de ímpio, meio no meio da população ímpia. Quantas vezes a gente também tem que enfrentar isso, né? Todo mundo no seu trabalho é crente? Todo mundo na sua escola é crente? Mas você tem que propor no seu coração como Daniel, que Deus levante Daniéis neste lugar, que você seja uma pessoa temente a Deus, que tem compromisso com a palavra, de não se contaminar com nada. Então Daniel, ele fala com o chefe dos eunucos, depois ele vai falar com o cozinheiro, com aquele que era dispenseiro. Ele fala: eu preciso comer diferente, eu não quero me contaminar. Faz o seguinte, eles ficaram com medo. Pode ser que eu faça isso que vocês queiram, dou só para vocês verdura, legumes, e você depois vai ter problema. Na verdade eu vou ter problema. O rei vai olhar para você, vai ver você mais magro e vai querer cortar a minha cabeça. O versículo fala: eu vou colocar minha cabeça em risco. Alguns comentaristas vão trabalhar na questão de ser decapitado. O rei deu uma ordem. Quem não cumpre a ordem do rei, o que acontece? Nós vamos aprender sobre Nabucodonosor. Como é que era o reino dele? Ele era como Deus na terra. O que ele falava tinha que ser feito. Se não fosse feito, a pessoa morria. Simples assim. Então ele se apresenta, pede, arruma mais alguns companheiros: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Como é bom ter amigos crentes, não é, irmãos? Você tem um grupo de crentes que ora com você? Quando eu era jovem, eu ia para o monte, e eu busquei a minha esposa no monte. Uai, pastor, como é assim? Ela estava lá em cima do monte, só para buscar ela? Não, ela morava aqui em Taguatinga, eu morava lá em Planaltina, lá na roça. Mas eu subi no monte, dobrei os joelhos, orei, pedi a Deus uma mulher, uma esposa. Na verdade eu estava orando pelos meus filhos. Eu tenho filhos abençoados, mas a graça de Deus foi além daquilo que a gente pede. Então a gente tem que ir tendo esse hábito de oração. Vocês que são jovens, tem que orar pela família antes de ter família. Família dá trabalho? Dá problema? Dá confusão?
Então a gente tem que orar, irmãos. Tem que jejuar pela família. Tem que abençoar a nossa família. Então eu orava pela minha família antes de pensar em casar. Eu orava pelos filhos. Aí um dia eu falei assim, mas gente, eu estou orando pelos filhos e ainda não orei pela mulher. Eu falei, eu tenho que orar pela mulher. Comecei a orar pela mulher. Depois de 9 meses eu já estava agoniado, cansado. Falei, meu Jesus da glória, Senhor, eu quero pelo menos ver. Pelo menos ver. Aí o pastor daí sai daqui de Taguatinga, da QND 52, e vai lá para Planaltina ser pastor presidente, junto com 5 filhos, 4 mulheres, a mais bela é a minha, mas, né, todas bonitas e a minha bela, né? E aí 4 solteiras, dava para escolher, irmãos, só tinha uma noiva, mesmo assim noivado não é casar, né? Mas assim, tudo solteira. Irmãos, eu consegui falar com a Orilene, que é a mãe. Eu falei com o Odaí, que é o pai. Peguei na mão, dei paz do Senhor. Claro, né? Estou orando, irmãos. Tem que falar com o sogro e com a sogra também. Peguei na mão da Patrícia, da Luciana, da Karina. Eu fui tão assim que eu perguntei para a Karina, quantos anos você tem? A Karina falou, tenho 12 anos. Eu falei, ixi, a outra tem 10. Eu tinha 21 anos, falei, Jesus misericórdia, Jesus perdoa, 21 para 10 não dá, né? Talvez até desse, mas era melhor não arriscar, né? Aí depois passou um pouquinho, o pastor falou assim, irmãos, aniversário da minha filha de 15 anos. Eu falei, opa, é ela. Porque a Karina, como vocês conhecem a Karina, quem não conhece, é mais alta do que a minha esposa. É igual meus filhos, o mais alto é o mais novo, o mais baixo é o mais velho. Mesma coisa, a Karina era mais baixa, a Cláudia era mais baixa e a Karina mais alta. E a Cláudia, pastor, o que o senhor fez? Foi lá e deu a paz do Senhor, deu um abraço, os 3 beijinhos. Irmão, misericórdia. Tremi, fiquei de longe, não consegui chegar nem perto, eu consegui chegar. O Senhor falou no meu coração, no primeiro dia que eu olhei para essa jovem. Hoje minha esposa, casados há 23 anos, namoramos e noivamos em 20 meses, mas que eu olhei ela uns 4 anos antes, porque estava muito nova, né? 14 anos, não dava para casar, né? Então tinha que esperar ela ficar mais velha um pouquinho. E o Senhor me deu graça. Vale a pena orar, ter amigos de oração. Nessas orações no monte eu tinha mais 3 amigos, né? A maioria casaram, tiveram filhos, se tornaram obreiros da casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje eu vejo a bênção do Senhor na minha vida. O quanto eu colho daquelas orações, o quanto o Senhor tem abençoado a minha casa, a minha esposa, a minha vida. Tem gente que espera para orar depois que dormiu junto. Tem gente que espera para pedir a autorização de Deus depois que já estão morando junto. Há crentes hoje, pais que aceitam namorada dormir na casa do namorado. Há crentes hoje que estão deixando a vida normal. Eu assisti um filme que a namorada foi dormir, o namorado foi dormir na casa da namorada. E eles pegaram o namorado, amarraram, sabe por causa daquela roupa de força, de doido, que vira os braços para trás? Vestiu a roupa ao contrário no rapaz, na mulher, pintaram os dentes dele tudo de preto, assim, de carvão, que é para nem beijar, para não sujar a boca da outra. E aí dormiram na mesma casa, cada um num quarto separado, com o pai com a espingarda do lado, e o caboclo todo amarrado, e a mulher toda amarrada. Aí foi tranquilo, uma beleza, facinho, facinho. Mas hoje não, a gente confia muito, a gente deixa tudo à vontade, a gente não orienta, a gente vai deixando acontecer, e depois que acontece, aí a gente quer até botar a filha para fora de casa porque teve uma gravidez indesejada. Indesejada porque não está autorizada, não tem autorização. Jovens não têm autorização de ter relação sexual. Isso é para casado. É bênção de Deus para o matrimônio. Amém? Falei. Continuemos. Eu não pensei em falar isso não, tá, irmãos? Mas tem hora que vem umas coisas e eu vou embora.
Então Deus deu graça e misericórdia a Daniel, para que o eunuco desse essa autorização. Daniel já era sábio, irmãos, adolescente. Deus deu sabedoria para ele e falou assim: vamos fazer o seguinte, com 10 dias que você estiver testando, testa só 10 dias, e olha para mim e olha para os outros. Se a gente tiver melhor, beleza, e aí tranquilo. O que aconteceu? Depois de 10 dias, eles estavam mais formosos do que os outros, e aí foi dada essa oportunidade deles não se contaminarem, e eles continuaram sem contaminação. Bom, aqui parece que Daniel era vegetariano. Ele fala: eu não quero comer as carnes, eu quero comer só verduras e frutas, eu não quero bebida de vinho, eu quero apenas água, me dá só água, e eu vou ficar bem, tudo bem. O que é, pastor? Hoje a gente tem as pessoas que são veganas, são vegetarianas. Parece que tem diferença entre vegano e vegetariano, tem uma diferença lá, parece que um pode comer ovo, o outro não come ovo. Então tem um negócio lá, complicado. Um come derivado de leite, o outro não come, né? Mas aqui nós estamos tendo aqui aquele que não come carne e que não toma nada a não ser água. Pastor, quando Deus criou o homem carnívoro ou vegetariano? Quem me ajuda, prega comigo. Vegetariano. Está lá no jardim, vai lá no jardim, dá ali no jardim, que Deus colocou o homem e fala para ele: todas as árvores, todos os frutos que estão nas árvores, tudo é seu, para o seu mantimento. Então ele era vegetariano. Pastor, então crente tem que ser vegetariano, né, pastor? Pode comer carne não, que é pecado. Para com isso. O mesmo Deus que fez um homem vegetariano, ou possibilitou o homem ser vegetariano durante um período, agora se faz bem, se faz mal, você tira suas conclusões, né? Não é pecado não comer carne, e nem é pecado comer carne. Quem come carne não condena quem não come, e quem não come não condena quem come. Amém? É isso que a Bíblia aconselha. Mas e aí? Vegetariano ou não? O mesmo Deus, quando o homem cai, Deus mata um animal, tira a pele do animal, ensina o homem a fazer roupa do animal. E você acha que Deus ia pegar o animal e jogar fora? Ensinou o homem a fazer churrasco, irmãos. Logo o homem estava fazendo sacrifício a Deus, adorando a Deus, e separando a roupa, fazendo roupa de pele. A primeira roupa que eles usaram foi aqueles pedacinhos de roupa de folha, né? Estão ali botando roupa de folha no corpo, e o Senhor falou: não, agora, a partir de agora vocês vão aprender como é que faz aqui, arranca a pele do animal e faz a roupa para você. Acabou. Dali para cá o homem veio, nada de homem das cavernas, o homem veio fazendo roupa pelos animais. É a Bíblia quem diz, eu creio na Bíblia. Amém? É a Bíblia quem diz dessa forma aqui. Amém. Nós estamos aqui já no versículo 12, já passou. 13 também já foi. 14, 15, 16, 17. Chegou no final da faculdade. 3 anos de faculdade. Daniel estudando, os jovens estudando, aprendendo tudo. Excelente profissional. E aí eles estão aqui, Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Tem uma versão que fala que eles eram sábios 10 vezes mais. É o versículo 20. O rei vai checar a sabedoria deles no versículo 19 e no versículo 20 aí: e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, mais inteligentes do que todos os magos e astrólogos que haviam em todo o seu reino. Você pode glorificar a Deus? O crente não precisa, irmão,
ficar preocupado com muita coisa, não. Você tem que estudar mesmo, tem que aprender mesmo, mas tem que manter o coração puro. Seja qual for a profissão que você escolher, tem que guardar o coração puro na presença do Senhor. Esses aqui receberam sabedoria de Deus. Irmãos, qual é a sabedoria do homem? Através da filosofia. E às vezes nós vamos estudar e começamos a pegar a filosofia e querer ficar aplicando ela na igreja. Queremos aplicar a filosofia, né, para pecar. Espera aí, tem aqui, isso aqui, mas são dois, não sei o que, e começa a pensar e ficar ali. Não, meu irmão, pecado é pecado e acabou. Eu não tenho que ficar filosofando em cima de pecado. Quando a gente quer pecar, a gente fica ali. Mas não foi bem assim que Deus falou. Não é bem assim que está escrito. A coisa está clara, cristalina, e às vezes a gente não diz que está acontecendo aqui, né? Então, para encerrar, e Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Aí, irmãos, já está quase no final do cativeiro. O primeiro capítulo já anuncia que ele vai ficar até lá no primeiro ano do rei Ciro, tá? Então o cativeiro praticamente acabou, porque Daniel entende que acaba o cativeiro, mas o primeiro capítulo ele traz essa chamada aí geral. Bom, Daniel, Deus deu mais sabedoria ainda do que deu aos outros 3 jovens. Amém? Deus quer que você seja sábio. Deus quer que a gente tenha inteligência. E a inteligência pode ser encontrada nos livros da faculdade, pode. Mas a maior sabedoria está aqui, neste livro. Se você já leu tantos livros grossos para estudar para a faculdade e nunca leu esse daqui porque é grosso, você não tem a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. Vai chegar a hora que o conhecimento humano é insuficiente. Mas você estudou, você fez isso, fez aquilo, fez doutorado, fez mestrado. Tem hora que o conhecimento humano é insuficiente. Mas Deus vem nos dar sabedoria além dos livros. A verdadeira sabedoria é temer a Deus. Esse é o sábio, aquele que teme a Deus e guarda a sua palavra. Vamos colocar em pé.